Olá, o grande derrotado até agora nesta guerra, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se nega a discutir planos para o pós-guerra. Comando das Forças Armadas, o Serviço Secreto Interno, Shin Bet, e a Agência de Espionagem de Israel, Mossad, pediram ao chefe de governo que convoque uma reunião para discutir o futuro da faixa de Gaza. Mas Bibi Netanyahu, esse é o seu apelido, Bibi, se nega a fazer isso. Talvez saiba que não tem futuro como líder do país depois do fracasso em evitar o ataque terrorista de 7 de outubro. Mortalmente ferido do ponto de vista político, Netanyahu tem interesse em prolongar a guerra para se livrar de 3 processos por corrupção que podem levá-lo para a cadeia. Fala numa vitória total, na esperança de um dia se apresentar como o homem que destruiu o grupo terrorista Movimento de Resistência Islâmica, o Hamas. Até agora, o primeiro-ministro insiste que Israel vai controlar a segurança de Gaza por um tempo indeterminado, que exige uma longa ocupação, e não aceita a criação de um Estado nacional para o povo palestino, condição essencial à paz. O presidente Joe Biden deixou claro que os Estados Unidos, pelo menos no seu governo, não vão tolerar uma reocupação de Gaza, a expulsão dos palestinos, numa limpeza, faxina ou purificação étnica, entre aspas, nem a redução do território palestino. Biden quer retomar o processo de paz que leve à convivência pacífica de 2 estados, lado a lado, no território histórico da Palestina, de acordo com a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 29 de novembro de 1947, que criou o Estado de Israel e foi rejeitada pelos árabes, dando início a esta guerra sem fim. Bibi passou toda a sua vida política lutando contra a criação de uma pátria para o povo palestino. Esta guerra torna evidente que o conflito não tem solução militar. A alternativa à paz é esta guerra sem fim, na qual o lado mais fraco apela para o terrorismo. Israel também pode ser acusada de terrorismo e crimes de guerra por bombardear indiscriminadamente civis, mas os terroristas palestinos podem fazer novos ataques, como o de 7 de outubro. Nessa quinta-feira, ignorando a pressão internacional por um cessar-fogo, Israel bombardeou o centro de Gaza por terra, mar e ar. Os tanques israelenses avançaram no centro de Gaza. Pelo menos 21 palestinos morreram num bombardeio aéreo à cidade de Rafah, no sul de Gaza. 5 dias depois, 5 dias de bombardeio visaram campos de refugiados próximos à cidade de Deir al-Balá. Milhares de famílias fugiram, cerca de 85%, talvez 90% dos 2.300.000 habitantes de Gaza fugiram de casa na esperança vã de encontrar um refúgio seguro, talvez em Rafah, no sul, na fronteira com o Egito, onde houve esse bombardeio que matou 21 pessoas. Um ataque aéreo israelense pode ter matado em Gaza Marwan Issa, filho do comandante militar do Hamas, Mohammed Deif. E a notícia não foi confirmada. Deif é um dos principais alvos da ofensiva terrestre de Israel, atrás apenas do líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, considerado o mentor do ataque terrorista. De acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, 21.320 palestinos morreram na guerra em Gaza. Esse número não foi atualizado desde o meu último comentário. Total de militares israelenses mortos em 83 dias de guerra passa de 500. 167 morreram na invasão terrestre de Gaza. 1.140 israelenses e estrangeiros foram mortos e cerca de 250 sequestrados no ataque terrorista que deflagrou a guerra em 7 de outubro. Uma investigação do jornal norte-americano The New York Times comprovou que o Hamas usou o estupro como arma de guerra no ataque terrorista de 7 de outubro. A reportagem examinou fotografias, dados de sistemas de localização, GPS, vídeos de entrevistas e de telefones celulares e fez mais de 150 entrevistas com soldados, médicos, enfermeiros, sobreviventes e psicoterapeutas especializados em violência sexual. Os corpos de mais de 30 mulheres foram encontrados no local de um festival de música e em 2 kibbutzim com roupas rasgadas, as pernas abertas, os órgãos sexuais mutilados ou com sinais de abuso.
As forças de segurança de Israel apreenderam milhões de shekels, a moeda israelense, em 9 casas de câmbio da Cisjordânia ocupada, sob a acusação de que o dinheiro seria destinado ao Hamas e ao grupo terrorista Guerra Santa Islâmica para a Libertação da Palestina, o segundo mais importante entre os que atacaram Israel. Na noite de quinta-feira, a Força Aérea de Israel lançou 2 ondas de ataque contra a Síria, uma contra a capital, Damasco, e outra no sul do país. No ataque recente perto de Damasco, Israel matou o general Sayed Havi Mousavi, oficial de ligação da Guarda Revolucionária do Irã, com a ditadura de Bashar al-Assad, ditadura esta que sobreviveu à Guerra Civil Síria com o apoio da Rússia e do Irã. Israel geralmente ataca alvos, milícias ligadas ao Irã. O aumento dos ataques da milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, no norte de Israel, e da milícia xiita zaidita Houthi, apoiada pelo Irã na guerra civil do Iêmen, podem ser parte da resposta iraniana, assim como um ataque que feriu 3 militares numa base aérea no norte do Iraque, 3 militares norte-americanos. O Irã executou 4 homens condenados como espiões do Mossad. No início da semana, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou na Knesset, o parlamento israelense, que o país trava uma guerra em 7 frentes. Desde o dia seguinte ao ataque, de 7 de outubro, ou seja, a partir de 8 de outubro, o Hezbollah abriu uma segunda frente de luta no sul do Líbano e norte de Israel, mas são ataques de artilharia, drones e mísseis, não há combate direto de soldados, é uma guerra de baixa intensidade, mas há um risco cada vez maior de virar uma guerra total. Na quarta-feira, o ex-vice-primeiro-ministro e ex-comandante militar de Israel, general Benny Gantz, afirmou que a contagem regressiva está acabando para uma solução diplomática com o Hezbollah. No início da guerra, o ministro da Defesa de Israel queria atacar a milícia xiita libanesa. O primeiro-ministro Netanyahu foi contra, porque temia uma guerra de alta intensidade em 2 frentes. No início deste mês, Netanyahu ameaçou transformar Beirute, o sul do Líbano, na cidade de Gaza e Khan Yunis. O exército de Israel retirou os civis de uma faixa de fronteira de 4 quilômetros. O Hezbollah é muito mais poderoso militarmente do que o Hamas. Nesta semana, o ministro do Exterior de Israel, Eli Cohen, declarou que o governo do Líbano precisa retirar o Hezbollah da faixa de fronteira ou Israel vai fazer isso à força. Cohen quer ver o Hezbollah ao norte do rio Litani, que fica a cerca de 40 quilômetros da fronteira. O primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, prometeu fazer isso, mas o Hezbollah é muito mais forte que o exército do Líbano. Então, quem vai tirar o Hezbollah da fronteira? Será Israel? Será um agravamento e uma internacionalização da guerra. Na manhã desta sexta-feira, o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, que inclui o Oriente Médio, anunciou que o navio USS Mason interceptou no Mar Vermelho um drone e um míssil antinavio disparados quinta-feira à tarde pela milícia xiita zaidita Houthi. Nenhum dos 18 navios que estavam na área foi atingido. Na terça-feira, os Estados Unidos abateram 12 drones e 5 mísseis no período de 10 horas no Mar Vermelho. Desde 17 de outubro, os Houthis fizeram 22 ataques, com um total de mais de 100 mísseis e drones contra navios no Mar Vermelho, por onde passam 12% do comércio internacional e 40% das exportações de petróleo. Os Estados Unidos, a Alemanha, a França e o Reino Unido advertiram o Irã e condenaram o aumento da produção de urânio enriquecido a altos teores, que é o explosivo usado em bombas atômicas. O aumento do enriquecimento foi revelado num relatório publicado na terça-feira pela Agência Internacional de Energia Atômica. A República Islâmica, a ditadura dos ayatollahs, alega que nada mudou. O acordo nuclear de 2015, assinado pelo Irã, as grandes potências do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha, admitiu o enriquecimento de urânio a 3,67%, que é o teor usado em usinas de geração de energia. Agora o enriquecimento está em 60% do urânio 235. A bomba atômica exige 90%, o Irã está perto.
Quanto mais longa for a guerra, maior será o isolamento de Israel e a radicalização dos palestinos, prevê Sanan Vakil, diretora do Programa de Oriente Médio e Norte da África do Royal Institute of International Affairs, a Chatham House, um instituto de pesquisas com sede em Londres. O Egito anunciou que Israel e o Hamas ainda não responderam à proposta de um plano de paz em 3 etapas, que prevê uma trégua inicial de 10 a 14 dias para libertar 40 reféns israelenses em troca de 120 presos palestinos, o fim dos bombardeios, um cessar-fogo definitivo, a formação de um governo provisório de tecnocratas, a realização de eleições e a retirada total das forças israelenses de Gaza e um compromisso do Hamas de que não vai mais atacar Israel. Seria o início de um processo de paz para levar à criação de uma pátria para o povo palestino, de uma Palestina independente. Nunca houve nem haverá uma solução militar para o conflito árabe-israelense, escreveu Ziad Assali, fundador da Força Tarefa Americana da Palestina, na revista The Atlantic. Israel, obviamente, pode, em sua campanha contra o Hamas, arrasar Gaza, tem as máquinas e bombas para fazê-lo, mas não pode destruir o desejo palestino de ser livre, completou o autor. Apesar dos horrores das últimas semanas, ou talvez por causa deles, muitos judeus e palestinos querem a paz mais do que nunca, disse o escritor britânico-palestino John Aziz no mês passado. Mas os palestinos precisam mais do que paz, precisam de líderes que sirvam aos seus interesses, em vez de perseguir aqueles, como por exemplo as comunidades LGBTQIAP+, e os não muçulmanos que existem às margens da sociedade, acrescentou o escritor britânico-palestino. Nem israelenses nem palestinos vão a lugar algum e nem vão desistir da sua identidade nacional, argumentou o cientista político Arash Azizi. Aqueles que realmente querem paz e justiça na Terra Santa devem começar por reconhecer esta realidade. Tal Mitnick, de 18 anos, é o primeiro israelense condenado por se negar a lutar em nome da objeção de consciência. Ele foi preso por 30 dias depois de ir a um centro de recrutamento do Exército com um grupo de manifestantes para anunciar sua recusa em se alistar e fez a seguinte declaração: "Eu me recuso a acreditar que mais violência trará segurança. Eu me recuso a participar numa guerra de vingança. Eu cresci num lar onde a vida é sagrada, onde a discussão é valorizada e onde o discurso e a compreensão sempre vêm antes de tomar medidas violentas. No mundo cheio de interesses corruptos em que vivemos, a violência e a guerra são outras maneiras de aumentar o apoio ao governo e silenciar as críticas. Devemos reconhecer o fato de que depois de semanas de operação terrestre em Gaza, no fim das contas, foram negociações, um acordo que trouxe de volta alguns reféns, por causa da mentira criminosa de que não há civis inocentes em Gaza, até mesmo reféns agitando uma bandeira branca, gritando em hebraico, foram mortos a tiros. Não quero imaginar quantos casos semelhantes não foram investigados porque as vítimas nasceram do lado errado da cerca. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça, me siga, leia o meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.